Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. Pessoal, o que podemos esperar do Vasco no Clássico? Eu não ficaria tão preocupado com o que aconteceu diante do Nova Iguaçu, não, de coração. Sério? O Vasco entrou com uma equipe, na sua maioria, reserva. Eu sigo uma linha de raciocínio diferente. Eu não vou levar tão em consideração o que está acontecendo no Carioca. O elenco do Vasco no passado. O elenco fechou o Brasileiro. Aquele elenco. Ele conseguiu o quê, Breno, no segundo turno? 6º, 7º lugar? Considerando o segundo turno. Gabriel, não pode avaliar a competição de maneira separada. Eu vou avaliar porque o elenco do primeiro turno era do segundo turno era bem diferente. Então aquele elenco do segundo turno se mostrou um elenco suficiente para jogar a parte de cima. Parte de cima, fazer um campeonato tranquilo. Aí você pega o elenco desse ano, é basicamente o mesmo, claro. Você teve a baixa do Gabriel Peck, de repente a reposição ainda não foi a ideal. O David tá jogando, ainda não foi bem, mas chegou o Adson, que é um bom jogador, jovem. Você teve o Marlon Gomes saindo, o Paulinho lesionado, que foi uma coisa muito fora da rota, ninguém esperava. Mas você já reforçou um pouco mais o meio de campo, daqui a pouco tá chegando o Galdames, tá chegando o Sforza, já chegaram outros jogadores que inclusive estão jogando, o João Vitor na zaga. Então eu vejo um elenco que está se fortalecendo, um elenco que tem lacunas, mas não existe desespero. 2 de fevereiro, o Vasco não tem nenhum compromisso urgente nos próximos meses. Então assim, não tem muito o que ficar desesperado. Gabriel, mas tem a Copa do Brasil. Esse elenco do Vasco, ele supera tranquilamente a Copa do Brasil. Mas perdeu pro Nova Iguaçu. Gente, a ligação não pode ser tão direta assim. Esse mesmo elenco do Vasco ganhou um monte de jogo complicado no passado do Brasileiro. Ganhou do Bragantino. E agora, basicamente, esse mesmo elenco perdeu com as reservas pro Nova Iguaçu. Não dá pra ficar fazendo essa ligação direta. Então, o que eu espero do Vasco domingo? Um jogo competitivo com o Flamengo. O Vasco vai com força máxima e provavelmente vai criar dificuldades contra o Flamengo. Agora, se vai vencer ou não é outra história. Domingo, 7 da noite, hein, no Maracanã, a volta do Maraca. Mais uma vez eu falo que o Rio de Janeiro tem que ser exemplo, porque em pouquíssimos lugares, a gente tem 2 torcidas em clássicos. Cada vez mais popular e torcida única, né, 90-10, pra mim isso é muito chato. E as pessoas estão se acostumando a isso. Então a gente tem que dar exemplo com torcida mista nos estádios, sem problema dentro do estádio e fora também, tá? Fica aí o nosso apelo. Mas pra domingo, a gente ainda vai ter o treino de hoje e de amanhã, obviamente, pra preparação do time do Vasco do Ramon Dias. O Adson não deve jogar, porque não deve estar à disposição. A gente tá acompanhando a situação do atacante Adson, o último dos reforços, aí já anunciados pelo Vasco, mas ele ainda tá aprimorando a parte física. Só que pro clássico, eu recebi uma nota sobre a arbitragem. A arbitragem vai ser definida agora à tarde numa audiência, como acontece normalmente com a Federação do Rio de Janeiro. E aí a FERJ soltou a seguinte nota, abre aspas. Para o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convidou Vasco e Flamengo para a reunião às 2:30 da tarde na sede da entidade, que fica ali no Maracanã, né? Do lado do Maracanã. O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes, que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para sorteio. Caso haja consenso entre os clubes em torno de um só árbitro, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa. Fecha aspas. A federação convidou os clubes sempre podem participar dos sorteios, né, gente? Isso é aberto à imprensa, ao público, é transparente. Feita a escolha dos árbitros. Chamaram representantes de Vasco e Flamengo para que eles pudessem pegar aqui os currículos, né, dos árbitros assim na mão. Aí olhar, fulano de tal, esse já apitou o jogo do Vasco tantas vezes, Vasco venceu tanto, se empatou tanto, perdeu tanto, né, deu tantos cartões e tal. Jogo do Flamengo, venceu, empatou, perdeu. Cartões, tal, lances polêmicos. Aí os clubes vão poder falar, não, esse sim, né, aquele ali talvez, sorteio, não. Se eles escolherem o nome, o cara vai apitar sem sorteio. Se não, vai ter sorteio entre os nomes escolhidos por Vasco e Flamengo. Eu nunca tinha visto isso. Bom, essa é a grande notícia da manhã, pensando no clássico de domingo. A arbitragem, que já foi polêmica, inclusive os 2 últimos jogos do Vasco resultaram em 2 árbitros afastados. Vasco prejudicado em 2 jogos seguidos. Sim, o Tarcísio em Vasco e Bangu e o João Marcos, que era o segundo jogo dele só na Série A de Campeonato Carioca, foi afastado desse ano no Vasco e Nova Iguaçu. Vai ter VAR a partir também dos jogos dos grandes nesse fim de semana. A FERJ tentando corrigir, mas eu confesso que os clubes poderem participar da escolha do árbitro é novidade pra mim, Gabriel Faria. É muito louco, né? Porque a gente tá criticando pra caramba a arbitragem. E tá interferindo demais. Interferiu, acho que em 2 resultados do Vasco, interferiu diretamente.
sem querer passar a mão na cabeça, que o Vasco jogou nada contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Mas a arbitragem teve uma interferência. E aí, tem a nossa reclamação, a Ferj tomou uma medida. E a gente critica essa medida. Mas por quê? É uma medida que praticamente... um momento em que praticamente a federação assume: estou sendo incompetente para gerir essa parte do meu produto. Então vocês aqui tomem uma decisão em conjunto, porque se acontecer algo de errado... Depois não reclama. Se acontecer algo de errado, a culpa não é minha. Vocês escolheram esse árbitro. Existem árbitros experientes no quadro da federação. O Wagner não tá apitando no campeonato? Eu acho até que o caminho vai ser esse. Até no consenso entre os clubes. O Bruno Arleu tá de férias? Então, eu ia citar o Bruno Arleu, mas assim... Saiu da federação do Rio, será? De conhecimento da minha parte. De repente o Bruno tá com alguma lesão, de repente ele não tá apto a atuar nesse início de temporada. É um bom árbitro também. Teve alguns problemas a nível nacional recentemente, algumas atuações que não chamaram tanto a atenção assim, acabaram chamando a atenção de maneira negativa. Mas assim, eu tô realmente assustado com essa decisão que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro tomou, porque em tese os clubes não deveriam apitar nesse sentido. É uma decisão da federação. Eu acho que seria legal escolher 2, 3 bons nomes, faz um sorteio e deixa a sorte determinar quem vai ser o homem do apito. Sabe por quê? O meu medo é o seguinte, cara. Não tô acusando, pelo amor de Deus, não vou acusar ninguém, mas com tanto de polêmica e de casos suspeitos e casos confirmados de manipulação que a gente tem tido nos últimos anos no Brasil, né, em jogos de menor apelo, esse tipo de decisão abre um precedente muito perigoso. Porque aí vão dizer, pô, mas lá no Vasco e Flamengo vocês deixaram os clubes escolherem. Por que a gente não pode escolher o árbitro aqui? Né? E aí alguns clubes que estejam mal intencionados podem escolher um árbitro também que esteja em conluio. Eu acho que o precedente que é aberto com essa decisão é muito perigoso, Gabriel Faria. Assim, essa é uma situação que a gente precisa avaliar. Mas acima de tudo, uma questão até mais simples, né? Que é isso. Claro. É o árbitro não ter uma boa atuação no domingo e a federação, eu lavo minhas mãos. Vocês escolheram. Assim, nesse momento, acho que um árbitro que agradaria gregos e troianos seria o Wagner do Nascimento Magalhães, pela experiência. Posso estar cometendo um equívoco aqui, mas não me lembro de uma atuação polêmica dele recente no futebol do Rio de Janeiro. Obviamente, no Campeonato Brasileiro ele acaba não apitando jogos de equipes do Rio. Então vou lembrar, assim, do ano passado, no Campeonato Carioca, e não me recordo de uma arbitragem polêmica dele nesse sentido. De repente a galera pode lembrar. Eu lembrei aqui, eu botei no Google, o Bruno Arleu, ele foi afastado da CBF depois daquele Santos e Goiás, lá em julho, e depois não apitou mais também. Não apitou mais? Brasileiro, E assim, eu dei uma olhada em todas as escalas aqui rapidamente, não vi o nome do Bruno Arleu em nenhum jogo do Carioca, conforme eu já suspeitava. Então, ou ele tá com algum problema de lesão, ou ele realmente não tá apitando por algum motivo. Desculpa, não sei essa informação, a gente tem que buscar depois, porque é um dos principais árbitros do quadro do Rio de Janeiro. Acho até um bom árbitro. Eu gosto. Pode não ter realizado uma boa temporada. Final de Copa do Brasil já. Mas é um bom árbitro. Inclusive, a Ferj, ela não conseguiu, o departamento de arbitragem, formar mais nomes como o Bruno Arleu. Porque se você pega, Breno, o Wagner, que a gente tá falando que hoje é uma referência em termos de experiência, ele é de uma geração bem anterior à do Bruno Arleu. Ele apitou, o Wagner no ano passado apitou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e o Bruno Arleu o segundo jogo. E aí... Só pra lembrar. A gente tá falando do Wagner e agora a gente tá falando de alguns árbitros que estão sendo contestados, né? Estamos falando do Tarcísio Pedro Caetano, o João Marcos Salves. Aí não tô falando de idade, tá, gente? Porque a arbitragem forma árbitros jovens e tem árbitros um pouco mais velhos que são recém-formados. Eu tô falando de geração formada. Outros nomes contestados assim, no futebol do Rio de Janeiro que estão surgindo, que a galera tá até olhando assim, quem é esse árbitro? Nunca apitou jogo de Série A, porque a galera nova tá chegando. O Bruno Arleu, ele tá no meio desse caminho. Ele foi uma geração que ficou no meio. Ele não é tão veterano, tão experiente quanto o Wagner, mas ele não é tão garoto quanto essa rapaziada. Eu me lembro do Bruno Arleu quando eu comecei a trabalhar com cobertura de futebol, lá em 2012, 2011, na Série C, de Carioca. Ele trabalhava nesses jogos, ou seja, ele veio ganhando quilometragem e hoje ele é um dos principais árbitros, como você falou, apitou até a final de Copa do Brasil. Veio de uma temporada ruim, mas acho que é um nome, não vou avaliar o momento, mas assim, ele é um nome que representa aquilo que a Ferj não conseguiu fazer. Formar essa geração fosse uma ponte, porque assim, você não pode dar um salto tão grande, você não pode ter um árbitro em final de carreira como o Wagner, tendo seu ponto de referência, e depois... João Marcos de 30 anos, que eu acho que teve até uma pressão grande, foi o segundo jogo dele em Série A, jogo do Vasco, ele errou, gente, errou. E assim, eu acho que nem tem problema de vir uma garotada, entre aspas, de 25, 26 anos, desde que seja qualificada. Claro. E eu tenho até feito uma defesa a esses árbitros, porque, assim, e aí eu vou falar com propriedade, você vai poder falar também, porque a gente trabalha em muitos jogos
de quinta, quarta, terceira e segunda divisão de futebol de Rio de Janeiro ao longo do ano, em outros trabalhos. E esses árbitros que estão agora na Série A apitavam muito bem nessas divisões. Tarcísio, pô. O Tarcísio, por que ele tá com essa moral? Porque ele veio crescendo de maneira sólida na carreira. De divisões inferiores. A gente pode lembrar Bruno Mota Correia, que agora tá na Série A também. Enfim, outros nomes que estão chegando. Agora a gente tá vendo alguns, acho que estreando em Série A. Por exemplo, o Jorge estreou agora há pouco tempo, é um árbitro que eu tô acostumado a ver em divisões inferiores. Carlos Tadeu apitou alguns jogos recentes. Enfim, o Felipe Paludo, que já tá num estágio talvez um pouquinho acima. Paludo. É um árbitro que veio também nessa crescente. E esses caras apitavam muito bem nas divisões inferiores. Só que tem uma diferença enorme. Uma diferença brutal, colossal, entre apitar a segunda divisão no Campeonato Carioca, por mais pesado que seja o jogo, e apitar uma Série A de Campeonato Carioca em jogos com estádios lotados. E aí, eles não estão conseguindo fazer essa transição da melhor forma. E estão, querendo ou não, prejudicando o andamento dos jogos, como o Tarcísio, infelizmente, prejudicou no Vasco e Bangu, e como agora o João, tá fugindo o segundo nome, o João Marcos prejudicou no Vasco e Nova Iguaçu. E é isso que a federação não conseguiu corrigir. Aí surge uma medida esdrúxula como essa. Clubes, resolvam. Quem vocês querem? Já que vocês reclamam de todo mundo, mas reclamam com razão. Clubes não reclamam sem razão. Mas já que vocês reclamam de tudo, vocês tomam a decisão agora e eu acho isso ruim. Abre um precedente extremamente perigoso. Os clubes se enchem de poder numa situação em que eles não deveriam ter poder algum.